Bom, gente, primeiro, muitíssimo obrigada por todos vocês que estão aí na sala. Eu sei que tem havido muitos convites, muitas lives. Tem sido um tempo difícil, realmente um tempo difícil, e às vezes a gente não quer nada, a gente não quer mais ouvir nada porque a gente está cansado de tanta notícia ruim e às vezes a gente só quer se distrair. Bom, só quero avisar vocês que eu estou fazendo a filmagem aqui na sala e tem alguém trabalhando, então às vezes vocês vão ouvir um barulho que é o barulho da furadeira, tá bom? Bom, o chamado que eu fiz para esse momento aqui foi mais ou menos assim, né? O mundo ocidental marca seu tempo em antes e depois de Cristo. O livro oficial que fala de Jesus Cristo é a Bíblia. Falar desse livro em um ambiente intelectualizado é praticamente um tabu. Que tal desafiar esse introjeto? Houve alguma repercussão na mídia, muitas pessoas me interpelaram sobre se isso, né, tipo assim, se realmente é um tabu, porque a psicologia não tem que dar respostas a isso, e eu fui respondendo às pessoas que me interpelaram e disse que o momento para a gente fazer essa discussão seria aqui. Tá. Então vamos lá. Para quem não tem intimidade com a Gestalt, introjetos é uma palavra, né, que quer dizer, que fala de crenças que a gente engole inteira, né? São aquelas crenças que a gente aprende e que a gente não teve ainda oportunidade de desafiá-las, né? São crenças que a gente engoliu meio que por decreto. Isso não é próprio da nossa experiência, né? Talvez vocês conheçam uma história mais ou menos parecida como essa, uma geração inteira, né, desde a bisavó, avó, mãe, filha, fazem o peixe para uma data especial lá, vamos imaginar que seja para Páscoa, mas elas precisam cortar ou a cabeça ou o rabo do peixe. Algumas versões vai dizer de um jeito ou do outro. E, de repente, a bisneta chega para a bisavó e fala, mas por que tem que cortar o rabo do peixe? Né? Ela disse, não, porque simplesmente naquela época não se faziam formas tão grandes como se faz agora. Né? Então, a pessoa acreditou, né, e nunca desafiou essa crença. Então, isso a gente chama de aprendizado, a gente chama de introjetos. Então, esses aprendizados, depois de testados pela nossa experiência, nossa racionalidade, eles deixam de ser introjetos e eles passam a ser uma compreensão pessoal. Tá? Então, vamos lá. Olha, eu aprendi na faculdade, né? Eu me formei em 1977, então naquele tempo, há 44 anos atrás, eu aprendi coisas que hoje, depois de muito tempo, né, depois da minha prática, eu posso descartar. Por exemplo, uma dessas crenças vinha, né, diretamente do pensamento psicanalítico, que era que a gente, como terapeuta, deveria ter uma atitude típica da neutralidade científica, como, por exemplo, a gente não podia dar para o paciente nenhuma pista sobre as nossas opiniões políticas, sobre as nossas opiniões, sobre as nossas crenças religiosas, sobre os preceitos morais que fazem parte da gente, e tampouco a gente podia falar sobre a nossa vida pessoal. Eu passei por analistas assim. Ontem, inclusive, vendo uma série argentina, bem legal, gente, vale a pena. O nome da série é Case Feliz, né? Eu vi o modelo de um psicanalista assim, desses absolutamente neutros. Sempre, desde que eu conheci o modelo psicanalítico, eu desconfiei que haveria outras formas de tratar pessoas, né? A psicanálise, para mim, não deveria ser o único jeito de influenciar e ajudar pessoas. Eu sei que às vezes o termo ajuda dentro da psicologia ele é questionado, mas vamos tomar o termo ajuda como isso que a gente acaba fazendo dentro da psicoterapia. E eu pensava, lá ainda quando eu era novinha, quando eu era adolescente, universitária, eu já pensava, se os clássicos, né, e os filósofos ainda nos tocavam, né, o homem deveria ser o mesmo, né, o homem deve ser o mesmo na sua essência. Então eu pensava que a psicanálise era nova demais para poder dar conta das dificuldades
que o homem vive em sua essência. E eu encontrei na gestalterapia um modelo muito parecido com o modelo de aprendizagem descrito pela relação que tinham os filósofos, os mestres com seus discípulos. Pessoas de verdade que se relacionavam de uma maneira autêntica dentro e fora do ambiente terapêutico. E eu, gente, me apaixonei pela Gestalt. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonada pela Gestalt. E mais tarde, de uma maneira incrível, eu me apaixonei por Cristo, que eu já conhecia pela tradição dos meus pais, mas que não era uma experiência minha. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o salmista diz, como uma corça suspira pelas correntes de águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. E Deus é assim para mim. E na Bíblia eu encontro Deus. E de verdade a minha alma suspira por Deus. E pertencer a esse reino de Deus me dá um sentido de pertencimento, me dá um lugar no mundo que transcende muitas vezes os vínculos pessoais. Pertencer a esse reino faz da minha profissão muitas vezes a minha missão. E eu amo isso que eu faço. E eu amo ser gestaltista e por gostar tanto da Gestalt, eu fui atrás de tudo que existe na academia e eu sei que hoje eu posso dar resposta às perguntas que vêm da academia. Na verdade, eu nunca vi nenhum conflito, eu nunca vivi nenhum conflito nessa síntese pessoal, que é minha, é uma síntese minha. E vocês vão ver que a minha intenção aqui não é fazer proselitismo, né? Eu não vi conflito entre o cristianismo e Gestalt, porque desde o começo, desde quando eu conheci o Evangelho, eu conheci o Evangelho da Graça, que é o Evangelho que a maioria dos cristãos não conhecem. A maioria dos cristãos tem tido contato com uma versão religiosa e fundamentalista do cristianismo, né? E até muitos talvez até tenham entendido esse convite, o convite dessa live, né? Eu falei para vocês dessas pessoas que me interpelaram, né? Como se fosse um desafio para a utilização de preceitos bíblicos dentro do setting terapêutico. A ideia não é essa, né? A ideia não é propor uma psicologia cristã. Talvez até exista uma versão assim, né? Tenho ouvido falar do counseling cristão, mas não é essa a minha prática como psicóloga, tá? Na verdade, gente, eu não acho que deve existir uma psicologia cristã, como também eu não acho que tem que existir medicina cristã, como eu também acho que nem deveria existir escolas cristãs. Eu acho que a gente precisa de bons profissionais em todas as áreas, né? Se eles forem verdadeiramente cristãos, eles podem acrescentar muito da presença amorosa e compassiva de Deus no mundo. Se eles realmente forem cristãos. Bom, eu sempre tive muito claro, e as pessoas, e são muitas as pessoas que já estiveram no meu consultório sabem que eu nunca tive a função, nunca fiz, né? Nunca tive nenhum propósito de evangelizar no consultório. Aliás, para evangelizar a gente nem deve cobrar, né? Então, não é essa a função. Agora, por outro lado, eu não posso ser invisível, né? E eu descartei aquilo que eu comentei com vocês, que era aquela crença advinda da psicanálise, que as pessoas não podem saber quem eu sou. E quem eu sou, né? A fé que eu tenho, eu não posso conter dentro de mim, é impossível. Até porque, gente, Fritz Perls, né, que é o pai da gestalterapia, quando no fim da vida dele, ele foi ficando extremamente irritado, ele foi ficando, vamos falar numa linguagem mais própria do nosso tempo, ele foi ficando com preguiça de ver aquele povo que foi se tornando clones dele, foi se tornando pequenos Fritz. E ele nos convidou, e o convite da Gestalt é o tempo inteiro para você fazer um modelo seu, para você ter um modelo próprio, para você ser genuíno, para você ser autêntico, para você ser quem você é. E essa tem sido a minha busca, a busca de ser autêntica. Então, é impossível
né, é impossível eu não deixar transparecer a minha fé. Então vamos lá. O primeiro introjeto que eu quero desafiar aqui é a ideia de que não é inteligente ser cristão. Então, o primeiro introjeto que eu quero desafiar aqui é a ideia de que não é inteligente ser cristão. A ideia de que cristãos são pessoas acríticas, a ideia de que cristãos são fundamentalistas, são pessoas sem senso estético, são pessoas pouco politizadas. Eu até fui procurar, eu ia fazer uma relação aqui, mas falei, não, que preguiça, né? Vamos procurar lá no Google. Mas eu fui procurar no Google sobre cientistas e políticos cristãos e eu fiquei impressionada com tantos que apareceram, né? Vale a pena conferir. Desde filósofos como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, até o cientista cristão Francis Collins, responsável pelo mapeamento do DNA humano em 2001 e responsável pelo projeto do genoma dos Estados Unidos. Né? Então, por outro lado, né, inaceitável e nada inteligente pensar que conhecimento científico é propriedade dos ateus. Conhecimento científico não é propriedade dos ateus. E olha só que interessante, Fritz Perls, que foi o fundador da Gestaltterapia, era terrivelmente ateu. Ele foi um homem conhecido pela sua capacidade de percepção e reconhecer o comportamento neurótico das pessoas. Ele foi um vanguardista. Ele montou um modelo psicoterapêutico fantástico. Ele pensou de uma forma ecológica, quando ainda nem se falava em ecologia, né? Ele era incrivelmente intuitivo e entendeu profundamente como as pessoas se interrompiam no processo de satisfazer suas necessidades no mundo, e dessa forma as pessoas iam criando mecanismos de defesa que gerava um estilo neurótico de viver. Gente, só para vocês saberem, eu tenho um curso online, eu preciso fazer meu marketing, tá? E nesse curso online eu falo tudo sobre o que são os mecanismos neuróticos. Eu conto como nós nos interrompemos em relação à nossa capacidade de fazer satisfação no meio que a gente vive. Não só satisfação no meio físico, mas no meio psicológico. Nós nos neurotizamos quando nós não conseguimos reconhecer as nossas necessidades. E tudo isso está lá muito bem explicado, tá? Fritz, ele teve muitas influências para construir seu modelo terapêutico e dentre essas influências, sempre ele destacou muito a influência que ele recebeu do taoísmo e do zen budismo, né? E vamos combinar, gente, qualquer cristão inteligente e não fundamentalista pode se beneficiar da tradição espiritual vinda da sabedoria oriental, hindu, grega, enfim. Para quem conhece a linguagem dos crentes, né, sabe que Moisés, quando incumbido da função de tirar o povo que estava no cativeiro há muito tempo, ele orientou os israelitas para saírem do Egito, despojando-os do que eles tinham de melhor. Então, nesse sentido, né, eu acho que eu consigo, né, o meu objetivo é tirar o que tem de sabedoria, toda a sabedoria que vem do Fritz Perls, embora ele sendo terrivelmente ateu. Veja, a psicologia é filha da filosofia. Na filosofia existe sabedoria e, portanto, a gente pode usufruir delas, seja a filosofia de onde ela vier. A gente precisa examinar tudo aquilo e ficar com aquilo que é legal, aquilo que é bom, né? Então, vem da filosofia muita sabedoria, muito conhecimento para a nossa saúde emocional. O Fritz Perls, mesmo tendo feito peregrinações aos mosteiros budistas, ele não deu conta de reverenciar o Buda, né? Ele era terrivelmente ateu, mas loucamente sábio. Ele era loucamente sábio, né? E dessa sabedoria que eu tenho bebido muito para ser terapeuta. Tem um gestalterapeuta
um dos grandes gestalterapeutas, um dos primeiros, é o Ginger. Ele tem um livro fantástico. E quando o Ginger apresenta, né, o Fritz, ele conta que ele faz essa apresentação com um pouco de orgulho e vergonha do nosso, ele coloca entre aspas, do nosso chefe. Né? Ele diz que fica dividido entre o desejo de apresentá-lo e também de dissimulá-lo. Né? E a gente vai vendo, quem conhece a biografia do Fritz, a gente vai vendo que conforme os vários períodos da vida dele, a gente pode vê-lo como um gênio inspirado ou como a encarnação do diabo em pessoa. Né? Se auto-apresentava como um polimorfo perverso. E realmente, eu mesma, quando dou o curso, né, antes eu dava o curso de uma maneira, a cada 2 anos eu começava novas turmas, até que eu comecei a fazer o curso autoprogramável e eu não tenho feito mais isso. Mas eu não costumava falar logo de começo do Fritz, porque é assustador mesmo de ver a forma louca que ele vivia. Por isso que ele era loucamente sábio, né? Ele foi um mau filho, um marido mesquinho, um pai indigno e no plano profissional ele se reconhecia como um psicanalista medíocre e um escritor confuso. Tanto é que o primeiro, né, o livro que é considerado por muitos como a Bíblia da Gestalt, o Gestalt Therapy, ele foi escrito por Paul Goodman. Né? O Fritz pagou para que o Paul Goodman escrevesse e, lógico, ele tinha, né, eles formavam o grupo que eles chamam o grupo dos 7, tinha a mulher dele, a Laura Peirce, que era uma mulher extremamente organizada, uma mulher brilhante também intelectualmente, que fez com que a Gestalt ganhasse esse corpo. Mas a Gestalt não seria Gestalt se não houvesse a genialidade louca desse Fritz Perls. É louco isso, né? Mas me lembra, gente, né? Para quem está aí e conhece Bíblia, né? Eu vou contar que me lembra uma pregação que eu ouvi uma vez de um pregador provocando, né, a igreja quando ele nos perguntava se a gente ouviria alguma coisa que viesse de um homem adúltero, péssimo pai, que traiu seu melhor amigo transando com a mulher dele, né? Depois usou esse amigo, né, para mandar uma carta para frente de uma batalha para que ele fosse morto, para que ele, né, o amigo fosse morto, para justificar o erro que ele tinha cometido com a mulher do amigo, porque essa mulher tinha engravidado. E, lógico, quem ousaria prestar atenção nesse homem? E esse homem era nada mais, nada menos que Davi, o grande escritor dos Salmos. Né? O Davi, que é, de alguma forma, o grande, né, profeta do judaísmo, né? O grande homem do judaísmo. Então, pessoas não são sempre boas ou más. As pessoas, elas simplesmente são. As pessoas são. Às vezes elas conseguem ser boas e nem sempre. Porque nós não somos anjos e nós não somos ainda, nós não estamos no plano de não cometer pecados. Bom, gente, mesmo esse chefe sendo tão louco, né, a Gestalt vale a pena. Com certeza é uma abordagem excelente para as novas descobertas da neurociência. Bom, indo para a Bíblia, né, falando um pouco da Bíblia. A Bíblia é um livro enigmático. A Bíblia é um livro contraditório, paradoxal. Ele é contraditório para a nossa lógica e justiça. Portanto, o convite para conhecê-lo como literatura é pura insanidade. Ela só faz sentido para os iniciados na fé. Então, é muito difícil, né, para você conhecer a Bíblia de fora. E é interessante isso, porque o autor do Gestalt Therapy, que é, né, esse livro que é conhecido como a Bíblia da Gestalt, ele também diz que é impossível compreender esse livro sem ser gestaltista. E é
impossível ser gestaltista sem ter lido o livro, né? Você precisa ter o pensamento gestáltico. Então, para mim, é fácil transitar da Gestalt para a Bíblia, porque, de alguma maneira, falar de Gestalt me lembra disciplinas espirituais. Esses dias eu estava ouvindo uma filósofa, e agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela tem feito muito trabalho de traduzir, né, de falar sobre a filosofia do Tibete e tudo aquilo, e ela estava dizendo como é impossível fazer a tradução sem viver tudo aquilo que a religião dos tibetanos propõe. Então veja, a intenção, como eu disse, não é fazer proselitismo e não é dizer para você que nunca leu a Bíblia que você precisa ler a Bíblia com o teu intelecto. A minha proposta aqui é desafiar realmente essa crença de que não serve a Bíblia quando a gente fala de psicologia. Tá? Então veja lá. Primeiro, como que serve para mim o conhecimento da Bíblia? O conhecimento da Bíblia, primeiro, tem me ajudado a ser terapeuta de muitas pessoas que chegam até o consultório em um funcionamento totalmente neurótico, alimentado por muitas narrativas apoiadas em um conhecimento supostamente bíblico. Tá? Eu não sei se isso acontece com vocês. Mas para mim, eu não anuncio meu nome em igreja nenhuma, mas chega para mim muitas pessoas que vêm ou do ambiente evangélico ou do ambiente católico carismático. E eu não sei, eu fico, né, faço uma suposição de que talvez isso aconteça, porque nesses ambientes as pessoas são muito chamadas a terem um procedimento, né, mais que condiz com aquilo que seria o ser santo, né? E isso pode acontecer como um processo, e às vezes as pessoas elas estão tão traumatizadas, elas estão tão machucadas que isso nem sempre acontece. E isso é desvendado. É nesses ambientes, né, tanto no ambiente evangélico como no ambiente carismático, é o ambiente onde as pessoas têm muito contato muito contato umas com as outras. E essas pessoas em contato, elas começam a se revelar. E muitas vezes, quando elas se revelam, o que elas encontram delas mesmas não é bom de se ver, né? Então, elas chegam para o consultório. Então, para mim, é muito bom entender a Bíblia, porque eu posso, de alguma forma, com o conhecimento que eu tenho, né? E para um leigo, eu acho que eu conheço bastante, esse conhecimento me faz desafiar crenças, introjetos que vêm desse meio, né? Então veja, em primeiro lugar, seria, para mim, me funciona, é bom porque eu tenho esse conhecimento e me ajuda a atender pacientes que vêm desse nicho. Só para vocês saberem, o censo de 2020 revela que mais de 20% da população dos brasileiros confessam a fé evangélica. E as previsões para 2030, né, é de um crescimento exponencial absurdo, sabe? Esse é um fenômeno que não vem ao caso aqui discutir, mas pessoas vêm desse meio chegam ao consultório, tá? Então, em segundo lugar, né, seria para mim é importante apresentar os princípios bíblicos que são fundamentais para a saúde emocional, né? Então, para mim é importante conhecer da Bíblia princípios que são fundamentais para a saúde emocional. Bom, por exemplo, eu posso, a partir do meu conhecimento da Bíblia, desafiar as crenças que vêm dessa religiosidade, né, que fazem uma interpretação equivocada, simplista e muitas vezes até machista da Bíblia, tá? Nesse sentido, eu tenho muita vantagem sobre os terapeutas que não conhecem.
E por que eu digo isso? Porque quando eu supervisiono outros terapeutas, eu vejo a dificuldade que eles têm de, por não conhecer a Bíblia, não tocar em temas que são aconselhados, né? Que a gente é aconselhado não tocar, que são temas espirituais, né? Então, veja, eu quero até dar algum exemplo para vocês de crenças que eu posso desafiar. Por exemplo, muitas pessoas chegam num sofrimento absurdo, né, de relacionamentos exigentes, de relacionamentos difíceis. As pessoas, hoje mesmo, atendi uma mulher, né, de 70 anos, vivendo uma situação super difícil com uma filha de 40 e poucos anos, numa relação muito tensa, onde ela acredita que ela precisa passar por isso, né? Porque tem aquela justificativa de imitar a Jesus, né? Tipo assim, com essa justificativa de que Jesus sofreu, eu posso aguentar de pessoas difíceis, eu posso sofrer, e é incrível como isso dá, sabe assim, faz com que mulheres, de alguma forma, ajeitem uma narrativa para aguentar homens misóginos, narcisistas, adúlteros, né, com vícios severos, com a crença de que essa é a, entre aspas, vontade de Deus, né? Então, conhecendo a Bíblia, eu posso desafiar essa crença com vários outros textos que levam a outros princípios, a um princípio maior, como, por exemplo, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu começo a mostrar, a investigar, né, como que essa pessoa, aguentando essa situação difícil, aguentando esse vínculo pesado, aguentando esse vínculo abusivo, como ela se ama? Como ela está? Que diferença faria para Deus, né? O sofrimento que ela está se infligindo, ou o sofrimento que ela, de alguma forma, infligiria a essa pessoa da qual ela precisa se desvincular ou, pelo menos, colocar limites em relação a essa situação que ela está vivendo. Então, a autoridade, né, o conhecimento que eu tenho, muitas vezes me faz questionar coisas como, por exemplo, né, eu preciso amar, tipo assim, eu preciso... tem um mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem todos os dias da vida. Ao mesmo tempo, e daí vem uma pessoa que está casada, que já tem filhos e que não consegue viver uma vida com o seu cônjuge porque não consegue desafiar uma ordenança que vem lá do pai ou da mãe, porque acredita que realmente precisa obedecer aquilo que foi dito lá atrás. E daí eu faço lembrar que tem um outro texto também na Bíblia que diz, né? Deixará pai e mãe e unir-se-á, né? Para você viver um bom relacionamento a dois, você precisa deixar para trás. Você precisa deixar, né? E lembro que tem um outro versículo também que você foi comprado por um preço muito alto, né? E você não precisa continuar vivendo da herança fútil herdada pelos vossos pais. Então, conhecendo a Bíblia, eu começo de alguma forma a desafiar narrativas que o neurótico constrói para viver a sua dificuldade no mundo, né? O Fritz dizia que muitas vezes o neurótico vem para a terapia para se manter na neurose. Ele vem com um discurso pronto para se manter na neurose e é papel do terapeuta desafiar essa história que ele está contando, né? O Fritz foi fantástico quando ele abriu mão da lógica para poder desafiar esse discurso lógico trazido pelo cliente. Ontem mesmo, olha só, cada coisa que chega pra gente, né? Ontem mesmo atendi uma mulher que estava em crise, realmente, estava numa crise com o marido,
Óbvio que tem toda uma história por trás e a gente precisa ir desfazendo essas histórias, mas a gente desfaz essas histórias pelo óbvio, pelo que está aparente. Então ela estava muito brava com o marido porque ele tinha voltado a fumar. E ela estava mais brava ainda, né? Porque ele tinha voltado a fumar com um companheiro de pescaria que fuma muito e daí eu perguntei para ela, tá, mas qual o problema dele fumar? Ela falou, não, mas ele é crente, ele é evangélico, ele tem que dar testemunho? Eu falei, tá, mas aonde está escrito na Bíblia que você foi chamada para ser guardiã dele? Aonde está escrito na Bíblia que o chamado é para vocês dois? A Bíblia tem um chamado de salvação que é individual. Tem um texto na Bíblia que diz, estarão dois na mesma cama, um será deixado, o outro será levado. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu começo a desafiar e começo a, tipo assim, olha, vamos combinar, será que a gente está lendo a mesma Bíblia? Né? Porque a Bíblia que eu conheço não diz que você precisa cuidar dele, muito pelo contrário. A Bíblia que eu conheço diz que vocês dois devem ter a mesma estatura. Vocês dois, e não está escrito que você tem que dominar sobre um ou sobre outro. Não está escrito que um tem que ser mais do que o outro. Não, os dois precisam ter a mesma estatura. Então, na verdade, né, isso aparece muito no consultório, por exemplo, uma ideia que é trazida de uma crença errônea vinda dessa falta de compreensão, às vezes, do Evangelho. É tipo assim, a mulher chega e diz que o marido tem que ser o sacerdote do lar, ele tem que ser o cabeça. Então, para omitir para não entrar em contato com a sua fragilidade muitas vezes, o que ela faz? Ela, de alguma forma, compra esse discurso que vem lá, né, que vem lá desse falso compreensão, ou melhor, de uma compreensão equivocada da Bíblia, ela traz isso e ela, à força, quer fazer dele o sacerdote do lar. Como, por exemplo, essa mulher que quer fazer com que ele não fume, porque afinal de contas ele é o sacerdote. Ou a mulher que tem uma vida financeira, né, tem uma profissão super bem, uma profissional super bem sucedida, tem um trabalho legal tal, e o marido, ele é um cara que tem dificuldade em se organizar profissionalmente, não sei o que tal. O que ela faz? Ela não se autoriza a ser o que ela é, porque afinal de contas, ela vai estar sendo mais do que ele. E daí a gente precisa começar também a desafiar isso. Aonde está escrito que você precisa que para ele ser sacerdote, ele tem que ser ele tem que ter um bom resultado do ponto de vista profissional. A gente vive em outro tempo, né? A gente está vivendo em outra época. E não tem como você fazer com que a pessoa seja o que ela não é. E, de novo, eu encontro Bíblia com Gestalt. Eu encontro a Gestalt dizendo que as coisas são como são. Que você não tem que nada. Você precisa estar com o outro desde que haja contato, desde que seja bom. Você não tem que viver para suprir a expectativa do outro e nem o outro tem que viver para suprir as suas expectativas, né? Se eu vou para o mundo, da Bíblia, o que eu preciso, o que eu vou buscar? Eu vou buscar que eu tenha um compromisso antes de tudo com Deus. E se o meu cônjuge, se meu parceiro, se meu filho, se minha filha tem também o compromisso com Deus, com certeza em algum momento a gente chega junto. Mas eu não tenho que viver em função de um ou de outro. E é incrível, as posições de Jesus nesse sentido são fantásticas. Ele convida o tempo inteiro a gente para ser livre. Eu lembro de uma mulher que eu atendi que o negócio dela era super próspero, mas ela tinha na cabeça que o marido tinha que ser
o cabeça, né? Ela que tinha um negócio super próspero, entregou as finanças do negócio dela para o marido que era um jogador inveterado. Quando eu atendi, ela estava literalmente arruinada financeiramente, né? Porque, lógico, e não pensem que eu estou fazendo de algo complexo, que é tudo isso, uma coisa simplista, né? Parece que travou a Lucília. Eu não estou fazendo de algo complexo uma leitura simplista, mas só é a maneira como a gente começa. Então, lógico que essa mulher tinha toda uma história, né? Lógico, daí vem as histórias. Tem toda uma necessidade, né, de acreditar que o outro é que vai dar o suporte, não tem esse mesmo autossuporte. E daí aí a gente entra com todo o trabalho que é próprio da gestalterapia, que é fazer com que as pessoas se ressensibilizem, que as pessoas voltem a ver com seus próprios olhos, ouvir com seus ouvidos, volte a acreditar na sua força, né? Então, na verdade, é importante a gente conhecer, para mim, funciona, para mim é muito bom conhecer a Bíblia, porque eu posso chegar mais fácil a esse povo que chega com esses discursos. Às vezes as pessoas chegam também, com essa ideia, né, de que eu preciso estar, né, as mulheres sejam submissas a seus maridos. Então a gente vê cada barbaridade, né? Hoje a gente dá nome para isso. Essa codependência, esses vínculos abusivos, às vezes eles são transformados, né, numa narrativa que é sendo submissa. Mas e daí como eu conheço a Bíblia, eu consigo dizer para essa pessoa: engraçado, a mesma Bíblia que diz para você ser submissa também diz para o marido amar as suas esposas do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E diz mais, diz para que esse marido trate a mulher como a parte mais frágil e a ajude a se apresentar linda, maravilhosa. Então, esses conceitos podem ser desafiados, né? Quando chegam pessoas que se acusam, se martirizam por terem feito algo, porque eu... Gente, quem não faz bobagem? Quem não faz bobagem, né? E hoje em dia, até eu mesma sou muito vítima disso, né? Sou muito vítima disso. Eu quando, por exemplo, criei meus filhos, eu não conhecia, embora sendo psicóloga, a psicologia naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre o cuidado que é importante dar para os filhos. Naquela época eu não entendia que as crianças se sentiam amadas quando elas ouvem palavras carinhosas, quando elas quando a gente dá presença de qualidade, quando a gente toca fisicamente. Naquela época a gente achava que criança crescia igual planta, né? E hoje, com tanta literatura que existe a respeito do cuidado para as crianças, a gente se martiriza um monte. Puta, por que eu não tive presente? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz... E muitas outras coisas que eu vejo pessoas, quando as pessoas chegam se vitimizando, se martirizando, se acusando e entendendo, né, muitas vezes se penitenciando, entendendo isso como sendo virtude. O que eu lembro? Eu lembro que a mesma Bíblia que essa pessoa conhece, eu conheço também, e essa Bíblia oferece para qualquer pecador, do maior ao menor, um grande advogado, que é Jesus Cristo. E eu lembro para essa pessoa que lê a mesma Bíblia que eu leio, eu lembro para ela que, na verdade, quem é o nosso grande acusador é o diabo. E ele acusa a gente dia e noite diante de Deus. E o convite para essa pessoa é que ela seja parecida com sabe assim, que ela tenha dentro dela esse advogado interno, esse grande advogado. Então eu acabo desmistificando essa ideia de que se penitenciar vai ser uma virtude, né? Muito pelo contrário,
A grande virtude está em receber. E é isso que é difícil para a gente. É difícil a gente receber. É difícil a gente receber de graça. E essa é a mensagem do Evangelho, porque você precisa receber de graça. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, é de graça. Gente, me inspira a personalidade de Jesus, né? E isso eu não tenho como esconder, né? E me inspira até muito mais a vida dele do que a morte. Se a gente tem coragem mesmo de questionar um pouco, sendo cristão, a gente vai ver que mártires houveram muitos. Muitos mártires morreram em favor de causas, em favor de pessoas inocentes, né? Ou de pessoas más também. A força de Cristo para mim não está na sua morte, pode ser que para outras pessoas estejam. Para mim a força de Cristo não está na morte, mas na sua vida. E principalmente na sua ressurreição. Mas a vida dele me encanta mais, né? Jesus não era um coitado, que a gente vê às vezes nesses crucifixos aí, é aquele Cristo esquálido na cruz. Não é esse Cristo que me inspira. Esse realmente não me inspira muito. O que me inspira é o Cristo, né, que tem essa postura livre de preconceitos, né? A postura de não julgar a adúltera. Isso, pensa, isso só é possível, né? Ele diz, olha, só é possível julgar quem está sem pecado algum. E ele olha, e ele não julga, ele não adjetiva, ele olha para ela e diz, olha, tá bom, vai lá e não peque mais, né? Mas ele também não faz julgamento nenhum, né? Me encanta a autoridade com que ele questiona os supostos donos do saber, os fariseus, né? Numa situação que os fariseus o fazem lembrar da sua linhagem, né? Da sua genealogia, invocando Abraão como pai, ele fala assim, na verdade vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem, vocês não falam a verdade. Vocês dizem que vocês dão o dízimo até da hortelã, do cominho, mas na verdade vocês roubam as viúvas. Vocês defraudam os estrangeiros. Jesus tem uma autoridade. Quando você... É muito louco a gente ler a Bíblia querendo entender Jesus. Ele dá respostas que você fala, meu Deus, da onde ele deu essa resposta? Porque ele não vê o comportamento, ele vê a intenção. Ele nunca esteve, sabe assim, ele nunca se aliou a essa versão fundamentalista que olha os comportamentos, que julga o exterior. Por exemplo, a conversa dele com a samaritana revela a falta de preconceito, né? Naquela época, a mulher era contada junto com as crianças. Os samaritanos lembravam para os judeus o período de cativeiro que eles tiveram com os assírios. Então, não quero ver nem samaritano e nem mulher. Jesus conversava, né? Jesus, ele dizia assim, ele falava assim, deixa vir as crianças. Ele gostava de conversar com criança. Ele gostava das crianças. E ele disse, né, que o reino era de pessoas que o reino seria de pessoas que conseguissem se tornar como crianças. Veja, tem tudo a ver com o que a gente busca dentro da Gestalt. Quando a gente começa o trabalho, né, a gente vai buscar a criança que um dia existiu aí. A criança que precisou ser adulta demais quando ainda não tinha condições de ser. A gente vai recuperar a criança que pode dar risada à toa, a criança que tem espontaneidade, a criança que é criativa, a criança... Existe, por mais que a gente tenha se adultificado, existe rasgos, existe características ainda dessa criança e é delas que é o reino, é delas que provém a alegria. Jesus anda sem pressa. Uma coisa que eu preciso aprender a fazer. Eu ainda não ando sem pressa. Eu ando apressada, mas ele descansa. Ele descansa, ele olha os lírios do campo, né?
E olha só, coisas que me encantam de Jesus, e veja se isso, gente, não é manual, não é próprio de um manual de saúde emocional, né? Jesus está lá dentro de uma sinagoga, conversando, já está lá na sinagoga há mais de 3 dias. Aí a sua mãe fica aflita, querendo saber dele. Aí vai com os irmãos em busca de Jesus, aí pede para os discípulos chamar Jesus, né? Ela olha para ela e fala assim, ele manda os discípulos dizerem, diz para ela que a minha família são aqueles que ouvem a vontade, ouvem a voz do meu Pai, escutam a sua voz e cumprem a sua vontade. Nesse momento ele quebra toda essa loucura de consanguinidade, dessa vinculação que a gente precisa fazer. Gente, nem sempre a gente vai dar conta de viver perto, grudadinho com a nossa família. Nem sempre. E isso é pesado demais, isso é difícil demais, mas é assim que é. A Bíblia nos desafia a nossa lógica, desafia a nossa justiça, do mesmo jeito que a Gestalt desafia a nossa lógica, desafia a nossa justiça. A lógica, né, a lógica retributiva dentro da Bíblia não existe. É incrível, as parábolas de Jesus falam disso o tempo inteiro, né? Ele conta, por exemplo, do dono da vinha que contratou homens para trabalhar às 8 horas da manhã e combinou com ele um salário, vamos chutar, não sei, na moeda da época, 1 denário. Contratou meio-dia e combinou 1 denário. Contratou um no final da tarde e combinou 1 denário. Os últimos, né, os que começaram a trabalhar lá pela manhã, vêm questionar o dono da vinha, como assim você pagou o mesmo tanto para mim do que para o outro? Aí ele retruca, eu não paguei o combinado, eu não paguei o que eu combinei com você, por que você me impede de ser bom com o outro? Essa lógica retributiva é o tempo inteiro questionada, né? É a parábola que conta do filho pródigo que é recebido com festa. A festa porque ele voltou. Não existe a recriminação porque ele foi, existe a festa porque ele voltou. Jesus é incrível, olha só, ele propõe uma síntese entre polaridades quase irreconciliáveis, como, por exemplo, a simplicidade da pomba e a astúcia da serpente. Ele chama os discípulos e diz, olha, vocês vão para fora e vocês vão encontrar lobos. E eu recomendo para vocês que vocês tenham a simplicidade das pombas e a astúcia da serpente. Gente, pensa se isso não é um manual de saúde emocional. Pensa se isso não é algo para a gente buscar como caminho, né? Tudo isso acaba soando como música para mim. Voltando lá, né? Jesus era forte, era pleno de autonomia, né? Numa das últimas passagens, quando os fariseus o alertam para ir para Jerusalém a pedido de Herodes, ele contesta assim, ele responde assim, diga para aquela raposa que eu tenho mais 2 dias em que eu vou pregar, vou curar, vou expulsar demônios e no 3º dia serei consumado. Em uma outra passagem ele diz, a minha vida ninguém a toma, eu voluntariamente a dou. Então, isso faz com que eu desafie muitas pessoas a dizerem, olha, você pode dar o que você quiser para o outro, desde que isso não seja roubado de você, desde que isso não seja tomado à força de você, né? Então, vocês estão vendo, né? Como eu vou conseguindo fazer uma ponte fácil entre os princípios de Jesus e o fazer gestáltico. Jesus diz, né, ele se anuncia como, né,
ou melhor, ele é anunciado pelos profetas como aquele que veio abrir os olhos dos cegos, fazer com que os surdos ouçam, transformar o coração de pedra em coração de carne. Eu não acredito, né? Embora, né, a gente saiba de toda essa necessidade de inclusão, eu não acredito que Jesus ia vir para surdos e cegos. Ele falava de coisas, ele falava de abrir os olhos e os ouvidos de pessoas que, pelo obscurantismo que eles viviam da legalidade, do que a lei pregava, que eles não conseguiam ouvir e nem ver. Veja se é muito diferente, né, do que a gente propõe na gestalterapia. Nós, gestalterapeutas, somos convidados a fazer com que as pessoas voltem a ver. A gente é convocado a buscar a ressensibilização, buscando aquilo que foi alienado de nós. Nós somos convocados a fazer com que as pessoas realmente ouçam o que elas estão ouvindo, que elas não estejam com os ouvidos anestesiados, que elas não estejam mais com os olhos fechados, que elas realmente voltem a sentir e não vivam como pessoas robotizadas, que precisaram se anestesiar para viver o caos em que elas foram, no caos onde elas estavam inseridas. Tanto o cristianismo como a gestalterapia colocam, então, a nossa lógica racional e a nossa justiça de ponta cabeça. Gente, eu não sei como vocês estão ouvindo o que eu tô falando, né? Tô terminando e eu queria, assim, para terminar, até lembrar uma das coisas que eu lembro sempre dos meus pacientes, né? Que pensam que conhecem a Bíblia. Eu lembro o convite que o apóstolo Paulo faz, né? Ele diz assim, olha, bem-aventurados que não se condenam naquilo que aprovam. Bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo que aprovam. E nisso, o que eu tô buscando? Eu estou dizendo, olha, que tal você ter em você autossuporte? Que tal abrir mão de viver em função do que os outros gostariam que você fizesse ou viver em função do que deveria ser feito? Veja, não é diferente quando a gente examina, só voltando, que eu pulei um pedaço aqui, mas eu vou voltar, tá? Ó, é que eu pulei um pedacinho e acho que é importante eu colocar isso também, né? Eu escrevi aqui porque eu escrevi antes de falar, lógico, né? E eu coloquei que não é diferente quando a gente examina alguns fatos psicológicos à luz da Gestalt ou de outras abordagens humanistas ou fenomenológicas. Por exemplo, tanto pela Gestalt como através de outras abordagens fenomenológicas, a gente é convidado a não julgar, a não adjetivar, a gente é convidado a assistir. As coisas são como são. Exemplo, ainda que racionalmente eu reconheça que meus pais me deram o melhor deles, se não me deram o que era essencial para eu me sentir amado, eu não vou conseguir amá-los do jeito que a mídia nos faz crer que é possível. Gente, não existe culpados para a compreensão e reprocessamento dos traumas que vivemos. Não existe culpados para a compreensão e reprocessamento dos traumas que vivemos. Eu sempre lembro para as pessoas que chegam até mim, né? Contar que foi ruim o que você viveu não significa que necessariamente é condenar teu pai ou tua mãe ou alguém muito próximo, condenar a culpa. Simplesmente falar do que nos fez mal só serve para aumentar a nossa compreensão de como a gente chegou até onde a gente chegou. Só serve para entender como a gente foi formatado. Só serve para a gente entender como se deu esse processo. E para a gente olhar retroativamente e conseguir fazer diferente do que a gente vem fazendo. Bom, gente, eu sei que tem tanta coisa para eu falar
dentro desse tema e vou dizer para vocês, não foi fácil para mim fazer, né, recolher todo esse material que estava aqui na minha cabeça. Quero convidar vocês para conhecer mais da Gestalt. Eu tenho um curso, né, o curso online, onde eu coloquei muito do que eu vim fazendo durante todo esse tempo, durante todo esse tempo aí de caminhada, desde 1977. Nesse curso eu coloquei Gestalt, mas coloquei Gestalt e todos esses aprendizados que eu tenho tido, né? E queria, sabe assim, parece que eu tinha uma dívida comigo mesma e com as pessoas que têm me acompanhado, para as pessoas que eu tenho atendido. Eu precisava contar de como para mim é fundamental ser cristã, de como para mim é essencial acreditar realmente em Deus, de como para mim é bom pertencer.